Imagina só, esperar 45 anos por uma promessa. E olha, não era uma promessa qualquer, não. Era uma que exigia sua maior batalha, aos 85 anos de idade. Pois é, essa é a história incrível de Caleb, um guerreiro cuja jornada, que a gente encontra lá no livro de Josué, é uma aula sobre fé, paciência e, acima de tudo, a coragem de ir atrás do que parece impossível. E tudo começa, basicamente, com essa pergunta, né? Por quanto tempo é razoável esperar por algo que foi prometido? A história de Caleb dá uma resposta impressionante. É uma espera de quase meio século que não termina com descanso, mas sim com um desafio totalmente novo. Bom, para a gente entender o contexto, o grande momento de Caleb acontece num ponto-chave da história de Israel. Depois de anos e anos de batalhas, a terra de Canaã está, na maior parte, conquistada. Então, finalmente chega a hora de cumprir aquela antiga promessa, dividir esse novo lar entre as tribos de Israel. Ok, mas como é que isso funcionou na prática? Olha, o processo de divisão não foi de qualquer jeito, não. Era um sistema muito bem organizado. Primeiro, o comando veio direto de Deus por meio de Moisés. Segundo, a distribuição da terra para 9 tribos e meia foi feita por sorteio, sabe? Para garantir que fosse justo. E terceiro, tudo isso foi supervisionado pela liderança máxima da época, Eleazar, o sumo sacerdote, e, claro, Josué, o líder que sucedeu Moisés. Só que esse sistema de 12 heranças tinha duas exceções bem interessantes que mantinham tudo em equilíbrio. A primeira, os levitas, que eram a tribo dos sacerdotes. Eles não receberam um pedaço de terra, porque a herança deles era o próprio serviço a Deus. Em vez disso, eles ganharam cidades para morar, espalhadas pelos territórios das outras tribos. E para fechar a conta das 12 porções de terra, os filhos de José se dividiram em 2 tribos, Manassés e Efraim. Um sistema bem engenhoso, né? E é exatamente aqui que a nossa história principal começa de verdade. Antes mesmo do sorteio geral para as tribos começar, um homem dá um passo à frente. Ele não estava ali para contar com a sorte. Ele veio para reivindicar uma promessa, pessoal. E uma promessa, olha, muito, mas muito antiga. A cena acontece em Gilgal, que era o acampamento central de Israel. Caleb se aproxima de Josué. Pensa que momento poderoso. Esses dois são os únicos daquela geração original que saiu do Egito que ainda estavam vivos. Eles tinham uma história juntos, uma história de fé no meio da descrença de uma nação inteira. E aí, Caleb faz o seu pedido. Direto, ousado. Ele não pede um campo verdinho, um vale tranquilo, não. Ele pede a região montanhosa. Uma frase que na hora já levanta a pergunta, mas que promessa era essa? E por que justamente aquela região montanhosa? Para a gente entender a coragem e a fé por trás desse pedido, a gente precisa voltar no tempo. E não é voltar alguns dias ou meses, não. É voltar 45 anos. Pensa na dimensão dessa espera. Tudo começou quando Caleb tinha 40 anos. Ele foi um dos 12 espiões enviados para dar uma olhada na Terra Prometida. Depois disso, vieram 45 longos anos andando pelo deserto e depois lutando na conquista de Canaã. E agora, com 85 anos, ele finalmente está ali, pronto para reivindicar o que era dele. E aqui está o ponto central da coisa toda. Naquela missão dos espiões, 10 deles voltaram apavorados. Falaram de gigantes, de cidades impossíveis de invadir e acabaram desanimando o povo todo. Mas Caleb, junto com Josué, trouxe uma visão de fé. Ele viu os mesmos desafios, mas acreditou que Deus era muito maior que todos eles. E foi por causa dessa fidelidade, dessa confiança inabalável no meio do pânico geral, que Caleb recebeu uma promessa divina, entregue pelo próprio Moisés. Aquela terra específica que ele tinha explorado com os próprios pés seria dele e de seus descendentes para sempre. Era essa a base do pedido dele 45 anos depois. Então, vamos voltar para Gilgal. Agora a gente já entende qual era a promessa, mas a gente precisa entender a natureza desse pedido. Caleb não estava pedindo uma recompensa fácil, uma aposentadoria. Pelo contrário, ele estava pedindo um novo desafio. 85 anos. Numa idade em que a maioria das pessoas estaria pensando em descansar, Caleb estava se oferecendo para ir para a linha de frente. E essa idade faz com que a declaração que ele faz a seguir seja ainda mais, uau, impressionante. Que declaração, hein? Caleb basicamente diz, minha força está intacta. O mesmo vigor que ele tinha com 40 anos, ele ainda tinha com 85. Ele não estava pedindo para os outros lutarem por ele. Ele estava pronto para liderar o ataque, pessoalmente. E lutar contra quem? Contra os Anaquins.
E eles não eram inimigos quaisquer. Eram famosos por serem gigantes, que moravam em cidades enormes e fortificadas. Eram exatamente o motivo pelo qual Israel tinha falhado em entrar na Terra Prometida uma geração antes. Ou seja, Caleb estava pedindo para enfrentar o pesadelo que paralisou toda a sua nação. E é aí que a gente entende a real dimensão do pedido dele. Ele não queria moleza. Ele queria a chance de provar que o mesmo Deus que fez a promessa era poderoso o bastante para cumpri-la, mesmo que isso significasse enfrentar os inimigos mais temidos de todos. Bom, diante de uma fé e de uma coragem desse tamanho, a resposta da liderança de Israel foi clara. A longa, longa espera de Caleb estava prestes a ser recompensada. E de uma forma grandiosa. Josué, seu velho companheiro de batalhas e de fé, abençoou ele e deu oficialmente a região montanhosa de Hebrom como sua herança. Aquela promessa feita por Moisés lá no deserto finalmente foi confirmada na Terra Prometida. E essa transformação fica clara até no nome do lugar. Olha que interessante. Antes, a cidade se chamava Kiriat Arba, que significa Cidade de Arba, em homenagem ao maior guerreiro dos Anaquins. Depois que Caleb a conquistou, ela voltou a ser chamada de Hebrom, que quer dizer aliança. O nome da cidade deixou de ser uma homenagem a um gigante para virar uma homenagem à aliança de Deus com o seu povo. E o texto bíblico deixa bem claro o porquê. Hebrom se tornou a herança dele não pela sua força ou sua habilidade de guerreiro, mas porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. A perseverança e a confiança total dele foram a chave para a vitória e para o seu legado. No final, a história de Caleb deixa uma reflexão para a gente. Ele enfrentou gigantes literais, de carne e osso, mas todos nós enfrentamos gigantes de outro tipo, né? O medo, a dúvida, aqueles desafios que parecem grandes demais para superar. A jornada de Caleb nos faz pensar: que gigantes são esses que se colocam no caminho das grandes promessas da vida? E o que é preciso para a gente conseguir enfrentá-los com esse mesmo tipo de fé que não desiste nunca?